é realmente uma honra falar mais uma vez sobre a nutrição da Herbalife a este público agora em casa, no conforto da casa de cada um. Estas tecnologias são maravilhosas porque conseguimos aprender sem termos que nos deslocar fora de casa. E pronto, esperamos para os dias mais quentes, que é para depois termos as nossas palestras ao vivo, não é? Que são bem mais prazerosas. Espero que toda a gente esteja bem confortável. Hoje vamos falar aqui de um tema muito interessante, que é aprender a ter mais qualidade de vida, mais bem-estar através da nossa alimentação. Como todos nós sabemos, a maior parte do nosso bem-estar está relacionada diretamente com aquilo que nós comemos. Ou seja, 80% do nosso bem-estar, sensivelmente, está relacionado com aquilo que nós comemos. Então, este é realmente um tema muito importante. Outra coisa que é muito importante também dizermos, que às vezes nós nos esquecemos, que é o nosso corpo é exatamente o único sítio que nós temos para viver. Então, muito importante que o nosso corpo esteja altamente funcional. Eu tenho um chavão, que é a minha forma de estar na vida, que diz assim: pretendo ser livre e feliz e pretendo que as pessoas à minha volta sejam sempre livres e felizes. Agora, tudo isto tem aqui uma forma de... tem uma razão de ser, e eu, para conseguir ser livre e feliz, é muito importante realmente que o meu corpo esteja altamente funcional. Porque se eu tenho uma dor num pé, já fica mais difícil eu conseguir ser livre dentro do meu corpo. O meu pé não me deixa movimentar como eu gostaria. E se eu tenho uma boleia à volta da barriga, não é? Às vezes uns quilinhos a mais, uma barriguinha grande, então também fica mais difícil. Eu tenho dificuldade em atar os sapatos e por aí adiante. E óbvio, se o meu bem-estar em termos gerais, se o meu equilíbrio entre a gordura, a massa muscular, não estiver, ou melhor, equilibrado, se a minha gordura, a massa muscular não estiver equilibrada, o que acontece é que também as minhas funções normais do dia-a-dia, eu já não as consigo fazer da melhor forma. Claro que vou conseguindo fazer, não é? Mas se eu puder estar com uma performance mais elevada, então seguramente que vou conseguir ser mais livre dentro do meu próprio corpo. Não estou preso, não estou prisioneiro do meu corpo. Então a filosofia é esta, não é? Livre e feliz. Então a ideia hoje é passar a informação sobre como podemos melhorar a nossa performance, o nosso bem-estar, e espero que todas as pessoas tirem o máximo proveito desta palestra. Ainda estamos a tempo para convidar mais um amigo ou outro, mandar uma mensagem, mandar aqui o link, e quem sabe faz a diferença na vida de alguém ouvir aqui uma dica ou outra. A informação está disponível e então foi exposta agora aqui, e neste caso sou eu que a vou transmitir. Então, bem, mais uma vez muito obrigado. Vamos então agora começar aqui com as tendências atuais. Então, a nossa população está com excesso de peso. Não é? Como diz um grande amigo meu, o mundo está gordo. E, na realidade, as pessoas têm mais excesso de peso. E o que acontece é que é precisamente nos países industrializados que há mais excesso de peso. E com o excesso de peso vêm mais doenças. Hoje em dia já está... já é dito pela Organização Mundial de Saúde que as pessoas que têm excesso de peso é sinal de estarem doentes. Então, excesso de peso hoje em dia é considerado doença. E o que acontece é que o nosso corpo está preparado para passar fome, mas não está preparado para ter peso a mais. Então, hoje em dia há mais pessoas a morrerem por causa do excesso de peso do que morrerem à fome. Já chegámos a esta situação, a este ponto. É muito importante realmente termos atenção àquilo que estamos a dar ao nosso corpo. Entretanto, nós também sabemos que um em cada 4 adultos refletem e dizem que têm cuidado com a alimentação quando comem. Agora, qual é o cuidado que têm? O cuidado é aquele que vão adquirindo através do conhecimento que vão procurando. E às vezes o conhecimento que têm nem sempre é o melhor. Outras vezes sim, claro que sim, temos boas fontes e procuramos em boas fontes. Agora, também cada vez mais as pessoas sabem que é importante cuidar do corpo, é importante fazer qualquer coisa, mais de 80% da população sabe disto, mas na realidade só 15% da população é que reflete que tem hábitos muito saudáveis. O que é interessante. Então as pessoas sabem que é importante melhorar, mas por norma não fazem muita coisa para conseguir melhorar. Ou por preguiça, ou porque não lhes apetece, ou porque não acham que ainda é assim tão importante, ou porque às vezes não conhecem um método eficaz,
ou porque às vezes falta-lhes a companhia. Pronto, o que é certo é que as pessoas sabem que é importante mudar alguma coisa, ter hábitos de vida saudáveis, sabem que não têm, mas não fazem nada por isso. Depois tem aqui a dizer que mais ou menos metade da população portuguesa está com excesso de peso. Não é? 1 milhão dos portugueses são obesos e 3,5 milhões são pré-obesos. Então o que acontece é que as pessoas estão cada vez realmente mais doentes. As pessoas estão cada vez com menos cuidado sobre aquilo que as faz ficar neste estado. E na realidade o que faz as pessoas ficarem neste estado é precisamente aquilo que as pessoas comem. E já vamos explicar um pouco melhor sobre isto. Cada vez mais os portugueses têm mais calorias à sua disposição, comem mais calorias do que aquelas que realmente precisam. Agora, qual é o grau de bem-estar que pretendemos atingir? Só 72% dos adultos europeus é que reconhecem que não consomem as 5 doses diárias de fruta e legume. Perdão, 72%, não é só, é uma quantidade muito grande. O que acontece é que, em 2014, 39% dos adultos tinham excesso de peso e 13% dos adultos eram obesos. Então isto dá uma quantia de 52% da população portuguesa tem peso a mais. Agora, isto são estatísticas, não é? Agora, outra coisa muito interessante é que nós temos o maior índice de obesidade infantil. O que acontece é que as crianças até aos 10 anos não fazem compras no supermercado. Então os pais, sem querer, estão a matar os filhos. Estão a fazer com que os filhos morram mais cedo. Porque uma criança com excesso de peso e obesa pior ainda, vai seguramente ter muito menos probabilidade de ter uma vida saudável comparativamente com uma criança que não tem excesso de peso ou obesa. Então, os pais, sem querer, estão a fazer muito mal às suas crianças. Além de que o excesso de açúcares e pesticidas, herbicidas e por aí adiante, que vão dando aos seus filhos, sem querer, estão-lhes a fazer muito mal. Ninguém dá um alimento ao seu filho pensando que lhe vai fazer mal, não é? Então, não existe isso. Por norma, não é? Por norma, claro. Haverá exceções, seguramente. Agora, o que acontece é que as pessoas fazem sem querer. Então, 52% das crianças bebem refrigerantes e néctares diariamente. Já vamos ver como é que são os refrigerantes e os néctares de hoje em dia. 65% comem bolos e doces diariamente. 65% das crianças comem bolos e doces diariamente. E 76% comem snacks salgados entre 1 a 4 vezes por semana. Ou seja, isto é realmente uma quantidade muito grande de açúcar, de sal, de gorduras, menos boas que as crianças comem. Agora, outra coisa que é também muito importante, que é um grupo vulnerável, que são os idosos. Diz ali, 51,7% dos idosos, das pessoas com mais de 65 anos, em Portugal, são obesas. Mais de metade dos idosos em Portugal são obesos. Não é excesso de peso, é obeso. 31,8% estão em risco de subnutrição. Comem mal. 2,1% já estão subnutridos. Então, se nós somarmos 51 com 31 com mais 2, vai dar sensivelmente 66%. Então, 66% dos adultos com mais de 65 anos comem mal. Ou estão subnutridos, ou têm peso a mais. E o que é interessante é que é com estas pessoas, com 65 anos ou mais, que as crianças ficam e por vezes passam uma boa parte do seu dia. São os avós que tomam conta dos netos. Então, se os avós comem mal, a informação que têm, né, é aquela informação que os faz comer aquilo. Então, é esta informação que passaram aos pais e por cento que passam aos netos. Então, pessoas que realmente comem muito mal, é esta informação que passam aos seus netos. São os seus netos que estão a comer mal também. Daí, e este é também um fator a ter em conta, as crianças com excesso de peso, as crianças obesas. Então, os nossos pais, eu tenho 43 anos, a minha mãe tem 82, mas eu sou uma exceção, tenho irmãos mais velhos. O que acontece é que as pessoas com 43 anos, os pais andam à volta dos 65, 70. Por norma, é mais ou menos esta idade. Então, os nossos pais estão a alimentar os nossos filhos, e graças a Deus que eles existem, porque muitos de nós trabalham e graças aos nossos pais, aos avós das crianças, é que conseguimos fazer uma série de coisas, mas é muito importante pôr os nossos pais nestas palestras para que eles aprendam a dar de comer aos nossos filhos e para eles, claro, para terem mais qualidade de vida e viverem mais tempos com qualidade.
Espero que faça sentido para todos. Por outro lado, os nossos nutrientes, aquilo que estava na comida, já não é bem aquilo que está hoje em dia. Então vamos ver aqui. Diz que os brócolos, em 1985, tinham 103 miligramas de cálcio por cada 100 gramas. Passado de 17 anos, em 2002, passou para 28. Ou seja, em 17 anos, tem menos 73% de cálcio. Em 17 anos, menos 73%. E se repararmos na lista dos alimentos que está aí em baixo, é mais ou menos idêntico. E o que acontece é que, não é só nestes alimentos, é em todos os alimentos que nós temos. Cada vez mais, os alimentos têm menos nutrientes. Vitaminas, minerais, proteínas, hidratos de carbono de boa qualidade, oligoelementos. E estão carregados de coisas que não nos interessam. Pesticidas, herbicidas, agrotóxicos em termos gerais. Os animais, por outro lado, têm hormonas, medicamentos, uma data de coisas. Então, quer queiramos, quer não, estamos a comer coisas pobres em nutrientes e ricas em coisas que não são boas. Então diz assim, nos adultos as maiores consequências da fome oculta são letargia, diminuição da capacidade física e reprodutiva, declínio da função cognitiva e debilidade imunológica. Então por isso as pessoas estão cada vez mais doentes, porque comem de uma forma desequilibrada. Não dão os nutrientes que o corpo precisa. Então o objetivo é sempre comermos o mais saudável possível dentro dos vegetais, dos animais que temos, mas também dar os nutrientes que o corpo precisa diariamente. Daí a importância da suplementação, já diz a Organização Mundial de Saúde. Então, comemos muito, mas alimentamos pouco. Mas nutrimos pouco. Alimentamos muito, mas nutrimos pouco. Cada vez mais as pessoas têm uma coisa que se chama fome oculta. Dão muita comida ao corpo, o estômago está cheio de comida, as pessoas estão saciadas e felizes, mas o que acontece é que essa felicidade é de pouca duração. Rapidamente ficam com fome e rapidamente estão a dizer assim, eu preciso comer uma coisa doce. Ou estou a precisar mesmo de comer qualquer coisa. Porque os alimentos não têm a mesma consistência do que antes e fazem-nos ficar saciados durante menos tempo. Então, temos uma fome oculta. Então, muita carência de nutrientes bons, excesso de coisas que não são boas. Vamos ver onde é que está, ou melhor, como é que estão os alimentos que geralmente as nossas crianças comem, e muitas vezes muitos adultos, não é? Então, por cada bolacha da Oreo, por exemplo, que é o que temos aqui, temos 6,1 gramas de açúcar. Uma bolacha é considerada aquelas duas pretinhas com o recheio no meio. Depois, 9,5 gramas de açúcar por dose do Choca-Pic. O que é interessante é que uma dose são 30 gramas e, por norma, ninguém come 30 gramas. Come 60 ou 90 ou 100. Então, a quantidade de açúcar é exorbitante. E hoje em dia as pessoas estão gordas, têm excesso de peso, têm excesso de gordura no corpo. Não é pela gordura que comem, mas pelo excesso de açúcar que comem. O Nesquik é este valor que temos aqui. Só para termos uma noção do açúcar, uma colher de chá de açúcar pesa 4 gramas. Então o que acontece é que uma dose de Nesquik tem 5 colheres de chá de açúcar. E por norma ninguém põe 5 colheres de chá num copo, do que quer que seja que vão beber. Por vezes as pessoas escolhem águas, por exemplo aqui esta água do Luso, tem 18,5 gramas de açúcar por meio litro. É uma barbaridade. O leite com chocolate que tantas pessoas usam tem 25 gramas de açúcar por cada leite com chocolate. E há pessoas que tomam 2 ou 3 por dia. Então, muito importante nós termos atenção a isto. Quando nós comemos mais açúcar, o nosso sangue fica com fica com tendência a ficar mais ácido. Não é? O nosso sangue tem sempre um pH de 7,35 e 7,45. Então o sangue fica mais perto dos 7,35. E então o que acontece é que para que o sangue deixe de ficar assim mais ácido, vai ter que ir buscar valências onde elas existem. E uma dessas valências são os minerais que estão nos ossos. Então quando as pessoas comem mais açúcar, têm tendência a desmineralizar os ossos. Por outro lado, também tem tendência a enfraquecer o sistema imunitário, porque o açúcar na nossa flora intestinal estraga as bactérias boas. Então a nossa flora intestinal fica mais debilitada. 80% das células do sistema imunitário, as células imunocompetentes, estão no intestino delgado. Então o açúcar aí não faz grande ajuda, bem pelo contrário. Então temos de ter atenção à quantidade de açúcar. Ninguém coloca 4 vezes 5, 20, ninguém coloca 9 colheres de açúcar em 33 ml de um líquido qualquer. Mas uma Coca-Cola tem sensivelmente isto. E as pessoas tomam isto e dão aos seus filhos pensando que não faz mal.
E este é o grande problema da nossa sociedade. As pessoas acham que não faz mal. Mas, na realidade, o não faz mal não existe. Das duas, uma. Ou faz bem, ou faz mal. Não existe não faz mal à saúde. Ou faz bem à saúde, ou faz mal à saúde. O não faz mal não existe. E por causa do não faz mal, é que tantos filhos comem coisas esquisitas que os pais lhes dão. E os pais dizem, não faz mal. Uma vez não faz mal. Temos de decidir, ou faz bem, ou faz mal. Espero que estejam de acordo comigo. Agora, por vezes as pessoas têm excesso de peso, porque a mãe já tinha excesso de peso, porque a avó já tinha excesso de peso, ou o pai, ou o que seja, e a bisavó também já tinha excesso de peso e por aí adiante. Então, isto pode até ser verdade, em 30%. 30% da nossa forma de estar, do nosso bem-estar, é condicionado pela nossa genética. Tudo bem. Agora, 70% tem a ver com o nosso estilo de vida. Tem a ver com aquilo que nós comemos, a forma como comemos, com quem comemos, as companhias que temos, a nossa forma de estar na vida, a nossa linha de pensamento. Tem a ver com tudo isto. Então, 70% nós podemos condicionar, nós podemos mudar. 30% não, já nascemos assim, já não há volta a dar. Então, a boa notícia é de que, se eu tenho excesso de peso, não preciso de voltar a ter. Não preciso continuar com excesso de peso. Posso ter o peso que eu pretender. Mais demorado, menos demorado, claro. Nutrição equilibrada. Então diz que, para nós conseguirmos ter uma nutrição equilibrada, segundo os mais altos estudos que têm sido desenvolvidos, e os últimos estudos, o que acontece é que 40% das calorias que nós comemos devem ser à base de hidratos de carbono. Já vamos aprender ali à frente que não é boa ideia fazer dietas sem hidratos de carbono. 30% do que nós devemos comer para ter saúde, para ter bem-estar, para ter um estilo de vida ativo e saudável, devem ser proteína e 30% de gorduras. Tendo em conta que devemos preferir sempre as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, são os ômegas 3, por exemplo, e menos gorduras saturadas. Embora alguma gordura saturada também faça falta, mas menos quantidade. Por outro lado, as fibras pertencem aos hidratos de carbono e são a parte não absorvível pelo aparelho digestivo. Então, conforme entram, saem do corpo. Servem para fazer uma manutenção do intestino. É óbvio que é importante hidratar o corpo. Fica aqui uma dica. As senhoras devem beber 1 litro de água por cada 25 kg de peso. E os homens devem beber 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Fica fácil fazer a conta. Não é 1,5 litro de água, não é 2 litros de água que as pessoas devem beber. É esta forma que eu acabei de dizer. Porque uma pessoa que pesa 50 kg com 1,5 m precisa de uma quantidade de água. E uma pessoa que pesa 100 kg com 1,80 m precisa de outra quantidade de água. Então não pode ser 1,5 litro para toda a gente. Tem que ser aqui a conta. Vou repetir. 1 litro de água, 25 kg de peso no caso das senhoras. 1 litro de água, 30 kg de peso no caso dos homens. E é sempre assim. É só somar. E é óbvio, temos de descansar 7 a 9 horas por noite. Descansar, ter um sono repousante realmente. Não é aqueles sonos que as pessoas acordam 5 ou 6 vezes durante a noite e por vezes acordam com... parece levar uma tareia. E às vezes até dormem sozinhas, não é? Vantagens da Herbalife. Então, vamos dar aqui algumas informações sobre a Herbalife. E porquê, não é? Porque é que eu devo tomar os produtos Herbalife? Porque é que os produtos Herbalife são tão bons? Porque é que é importante eu realmente utilizar esta suplementação na minha alimentação e o que é que eu ganho com isto? Então, esta Herbalife, esta empresa, existe há 36 anos. Com uma experiência incrível. Está na vanguarda da ciência nutricional e do controle de peso. Ou seja, a Herbalife nutre-se da mais alta tecnologia que existe no planeta. Todos os produtos são formulados com base na ciência e são sujeitos a rigorosos testes e revisões, estando de acordo com a legislação em vigor. Projetos de investigação e parcerias com universidades de renome em todo o mundo e presente e testado e aprovado em mais de 90 países. Então estamos a falar de produtos de altíssima qualidade que estão aprovados e testados e presentes em mais de 90 países. Então não é um país controlado, mas são muitos países independentes que têm a nutrição da Herbalife. Agora, devemos tudo isto a este senhor, o Sr. Mark Hughes, que é uma inspiração e foi realmente um homem muito à frente do seu tempo. Foi um visionário. E deixou-nos um legado incrível com a promessa de termos sempre os melhores produtos de nutrição do mundo. Então, muito obrigado, Mark Hughes. Neste momento, quem está à frente da Herbalife é o Sr. Michael Johnson, o nosso CEO, que foi o antigo presidente da Walt Disney
E um dos legados que ele deixou na Walt Disney, que ele quis, foi colocar um produto da Walt Disney na casa de cada pessoa. E é o que acontece. Toda a gente tem um produto da Walt Disney em casa, nem que seja um guardanapo de papel. Por outro lado, Mark Hughes também tinha este legado. É colocar um produto Herbalife em casa de todas as pessoas do mundo. E é o que está a acontecer. Cada vez mais há pessoas à procura dos produtos Herbalife. Então a Herbalife munde-se dos melhores cientistas do mundo, dos melhores cientistas da área, paga-os a peso de ouro para fazer produtos de altíssima qualidade. Para termos nós, membros e consumidores, porque eu sou o meu melhor cliente, produtos de altíssima qualidade, onde nós temos a garantia que podemos tomar e dar aos nossos filhos. O que acontece é que, em Portugal, nós temos o privilégio, como outros países têm, não os 90, ou os mais de 90, mas nós temos o privilégio de ter o Dr. Joaquim Machado Caetano, que preencheu os requisitos necessários e suficientes para poder pertencer ao Conselho Nutricional da Herbalife. Então temos um privilégio incrível. Alguma dúvida que tenhamos, o Dr. Joaquim Machado Caetano dá sempre a cara e está sempre disposto a ajudar. Agora, vamos falar um pouco da proteína. Proteína é o que nós temos em mais quantidade no corpo a seguir à água. Então, proteína é o que constrói o nosso corpo. Constrói o nosso fígado, constrói os nossos rins, constrói o coração, a pele, o cabelo, as unhas, os ossos. A proteína constrói tudo. Então, é composto, as proteínas são compostas por aminoácidos. E então, é muito importante nós termos proteínas completas no nosso corpo, ou pelo menos pegarem proteínas incompletas e formar proteínas completas, que é para termos os 22 blocos construtores. São os 22 aminoácidos. Então, quando nós damos estes nutrientes ao nosso corpo, temos a garantia que o nosso corpo vai ter mais facilidade em construir-se de uma forma equilibrada. Então, nos vegetais existem sempre proteínas incompletas, exceto na soja e na quinoa. Pelo menos são assim os mais conhecidos e também são os que eu conheço. Proteínas completas. Os animais são sempre ricos em proteínas completas. Todas as proteínas de origem animal são completas. Então, são proteínas que têm constituídas por 22 aminoácidos. As proteínas incompletas são aquelas que vêm dos vegetais, exceto aqueles dois que eu referi, mas se nós juntarmos dois tipos de vegetais diferentes, podemos conseguir encontrar e ter os 22 blocos construtores. Então, com duas incompletas, passamos a ter uma completa. Então, as pessoas que optam por uma alimentação vegetariana, tudo bem, também conseguem ter a nutrição que precisam para o seu corpo. Então, os produtos que têm proteína são assim, os mais comuns e mais comumente conhecidos. São a carne, o peixe, os ovos, feijão, grão, lentilhas. Os laticínios também são ricos em proteína, mas cada vez mais consumir laticínios é muito polémico e cada vez mais há uma série de dualidades no que diz respeito à qualidade dos laticínios hoje em dia. Então não vou falar deles e então vamos tentar não abordar este tema. É claro que quando estamos a falar de laticínios preparados, libertando a toxicidade que eles têm e colocando só o que é de bom, ou extraindo só o que é de bom deles, pronto, isso, como qualquer outro produto, vale a pena consumir. Depois, é muito importante nós sabermos se realmente estou a consumir a quantidade de proteína que eu preciso. Tendo em conta que devo consumi-la sempre naquele equilíbrio, 30% das calorias que eu como diariamente devem vir da proteína. Então, é muito importante todos nós sabermos qual é a quantidade de proteína que nós precisamos, daí a importância de fazer uma avaliação corporal, e perguntar ao treinador qual é o meu fator proteico, ou seja, qual é a quantidade de proteína que eu preciso consumir todos os dias. Agora, qual é a melhor fonte de proteína? Então foram desenvolvidos estudos científicos e mostraram que as proteínas melhores que estão à nossa disposição são, por exemplo, proteína de soja, clara do ovo e proteína de leite. Proteína do soro de leite, o caseinato de cálcio, caseína. Agora o que acontece é que temos de ter atenção onde é que vem a proteína de soja e qual é a qualidade dela. Temos de ter atenção qual é a clara do ovo, de onde vem. Seguramente que os ovos lá da quinta do meu sogro, lá das galinhas, têm uma quantidade de proteína diferente dos ovos que eu compro no supermercado. E dos ovos que eu compro no supermercado,
seguramente que aqueles que são do campo têm uma quantidade de proteína diferente do que aqueles que não são do campo. E os biológicos e por aí adiante. Então devemos sempre preferir alimentos de alta qualidade. O mais naturais possíveis e de alta qualidade. A proteína do soro de leite. Temos que saber de que forma que esta proteína é extraída do soro de leite. É muito importante que a proteína do soro de leite seja extraída de uma forma equilibrada e não aquecida. Então, estes fatores são muito importantes ter em conta, porque é muito importante saber a origem e a qualidade dos alimentos em si. Depois vem a proteína da carne, do frango, as carnes vermelhas, do feijão, outras leguminosas e do amendoim. Ou seja, há muitos vegetais que têm proteína, mas há que procurar sempre aqueles que têm de mais qualidade e jogar com as calorias que eles têm também. Com o batido de Fórmula 1, nós conseguimos ter proteína altamente biodisponível. Tem um alto valor biológico e ainda por cima é biodisponível. Vai parar às nossas células. Além disso, é composta por os 40-30-30, que nós falámos há pouco. 40 hidratos de carbono, 30 gordura boa e 30 proteína. Então temos aqui o privilégio de ter realmente uma refeição equilibrada. Então, com a Fórmula 1 da Herbalife, tem uma refeição com todos os nutrientes que precisamos, sem nada daquilo que nós não precisamos. Falando assim, muito rápido. Agora, neste momento, estatística, Herbalife é a marca número 1 no mundo na categoria de batidos substituto de refeição, ou seja, é o substituto de refeição mais vendido do mundo. E em Portugal, 48%. Praticamente em cada 2 substitutos de refeição, em forma de batido, ou em pó nutricional para fazer o batido, um deles é da Herbalife. Então é maravilhoso. Hoje em dia então é cool, é in. Fica bem, é fixe. Tomar a suplementação da Herbalife para fazer uma barra de fibra e 7 calorias. Não é uma refeição hipo. Então o que acontece é que consigo eu estou a ver aqui irem e voltarem, porque há aqui indicadores que o som está bom. Mas alguém está com dificuldade? Alguém está a ouvir bem? Alguém está a ouvir bem? Pode ser da ligação. Alguém está a ouvir bem? Ok, agora sim. Ok, então pronto. Se alguns ouvem bem, quer dizer que é a ligação de cada um que não está bem. Podia ser a minha e eu tentava resolver, mas é a ligação de alguns que não está bem. Tenho que ver isso, talvez sair e voltar a entrar. Então, esta barra de refeição temos tipos de barras diferentes, uma com sabor chocolate e cereais e outra com sabor iogurte e frutos silvestres. Então, conseguimos ter uma refeição completa. Óbvio que aqueles precisam comer mais quantidade, porque a nossa suplementação, a nossa nutrição equilibrada, sim, é maravilhosa, tem os nutrientes que precisamos, mas sem água não funciona. Porque é desidratada. Então, é a mesma coisa que se eu como tenho um prato, tiro-lhe a água toda, desidrato aquele prato que vou comer, não é? Aquela refeição. E depois trituro, fica um pó, não é? Para conseguir comer, tenho que juntar água. E aqui é igual. Depois temos uma mistura para bebida de proteína. Antigamente, quando nós fazíamos os nossos batidos, procurávamos as bebidas de soja. Não era assim a mistura mais equilibrada, não é? Quando tínhamos Fórmula 1 de altíssima qualidade, depois juntávamos outras coisas menos interessantes, e, não gostávamos assim tanto. Entretanto, surgiu a nossa mistura para bebida de proteína. Então, com esta bebida, nós conseguimos fazer o nosso leite, chamemos-lhe assim. Então, colocamos uma colher deste pó com água, juntamos o Fórmula 1 e então temos o nosso batido. Se eu precisar de personalizar, dar um pouco mais de proteína ao meu dia-a-dia, ao meu batido, então posso juntar mais o Fórmula 3, que é a proteína em pó personalizada. Então fica ali com um batido muito composto. Também o PDM, ou seja, a mistura para bebida de proteína, me serve para fazer um lanche. Se eu colocar, em vez de 2 colheres num copo de água e mexer, tenho 15 gramas de proteína, que é maravilhoso.
apenas com 110 calorias. Então é um snack espetacular. Outra embalagem, que é a proteína em pó, então basta só ir juntando conforme a minha necessidade proteica. Daí a importância de saber o meu fator proteico. Este pó eu posso juntar à sopa, por exemplo, pode ser aquecido, que não estraga. Então temos aqui uma excelente opção e uma excelente forma de conseguir dar ao meu corpo aquilo que ele precisa para atingir o meu bem-estar, a minha performance em termos gerais. A maior parte das pessoas come muito pouca proteína. Os alimentos ricos em proteína, por norma, são mais dispendiosos financeiramente do que os alimentos ricos em açúcar. Há muitas pessoas que me aparecem à frente, quando eu faço uma avaliação corporal, por exemplo, comem muitas refeições de maçãs com qualquer coisa. Maçãs com qualquer coisa, a regra geral, é muito pobre enquanto refeição. Mas é muito mais barato do que comer uma refeição de faca e garfo, com um bom peixe, com uma boa carne e por aí adiante. Com a nutrição da Herbalife conseguimos ter uma nutrição equilibradíssima, com uma proteína de alto valor biológico e altamente biodisponível e a um preço muito em conta. Então hoje em dia, comparativamente ao benefício que a Herbalife nos traz, a nutrição da Herbalife, é muito barato comer a Herbalife. Porque para comermos uma refeição equilibrada em casa e saudável, menos de 5 euros fica difícil para uma refeição. E com os suplementos Herbalife eu consigo ter uma refeição por muito menos do que isso. Então é maravilhoso. Por vezes, o grande problema não é nas refeições principais, não é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Por vezes, o grande problema são os lanches. E se eu comer, por exemplo, uma bolinha com manteiga, mais 2 fatias de queijo, pronto. O meu lanche, e se juntar mais um sumo ou um leite, o meu lanche pode disparar entre as 400 e as 800, 900 calorias. Só por isto. Então estou a dar muitas calorias ao meu corpo, mas poucos nutrientes. Em vez disso, se eu comer uma barrinha destas de sabor limão, amêndoa ou amendoim, tem 140 calorias e tem 10 gramas de proteína. Contra o outro lanche que eu falei há pouco, que terá à volta das 5 gramas de proteína. E depois a biodisponibilidade também não é melhor. Então tem as barrinhas que são uma ajuda incrível para conseguirmos manter o nosso bem-estar e a nossa nutrição equilibrada. Por outro lado, temos a nossa sopa de tomate gourmet, que é assim maravilhosa. Tem licopeno e inulina. A inulina é um pré-biótico e o licopeno ajuda a diminuir o stress oxidativo geral do corpo, nomeadamente alguns estudos têm feito da vantagem de tomar licopeno em relação ao bom funcionamento da próstata, por exemplo. Então o que acontece é que também tem 104 calorias e 7 gramas de proteína, o que é maravilhoso. Além disso, dá uma quantidade de fibra, 3,2 gramas. Então para um lanche ou para um pré-jantar é maravilhoso. Então posso juntar um crotonzinho, posso juntar um tofu, um camarão. Então fica assim uma sopa assim espetacular. Por outro lado, se eu quero um lanche salgado, então tenho os nossos grãos de soja tostados, que dão-nos um pouco mais de alento, porque às vezes precisamos de um pouco de sal. Basta juntar um copo de água, uma bebida instantânea de extrato de chá e plantas aromáticas, que já falamos dela. Então pronto, bebemos o nosso chazinho, por exemplo. Ou uma bebida de aloe. Então temos ali um lanche maravilhoso, com 110 calorias e 9 gramas de proteína, o que é espetacular. Por outro lado, temos os nossos hidratos de carbono. Vamos lá. Hidrato de carbono é o que é conhecido pelo açúcar. Não é? Então é o que dá energia ao corpo. É o que dá... É a nossa fonte de energia preferida. A nossa fonte pura. Ora, podemos dar hidratos de carbono de absorção simples ou de absorção rápida. Dependendo da nossa atividade. Nós vamos ter necessidade de um ou de outro. E é claro, hidratos de carbono, quanto menos refinados, melhor. Sempre se for de origem natural, tanto melhor. Agora, por vezes, as pessoas cortam nos hidratos de carbono quando fazem alguma dieta. Então, como diz a Organização Mundial de Saúde, é bom fazer uma dieta de peso. Vai ser por horário. Então eu vou conseguir fazer aquela dieta até conseguir perder o peso, às vezes, até quando consigo, não é? Mas eu já sei que quando perder o peso que eu pretendo, vou deixar de fazer aquela dieta. Então se era uma coisa saudável, eu vou deixar de comer saudável. Se era uma coisa para me fazer perder a estrutura dos meus órgãos internos, para conseguir perder peso. Então há que escolher realmente, fazer escolhas equilibradas, dar ao meu corpo aquilo que ele precisa. E então,
fazer algo que eu possa fazer o resto da vida. Tomar algo, comer algo que eu possa fazer o resto da vida. Então, fazer uma dieta sem hidratos de carbono não é bom. Porque atividade cerebral cognitiva debilitada, se nós cortamos. Humor negativo e inconstante. Todos nós conhecemos pessoas que fazem dietas e ficam irritadiças. Irritam-se com facilidade, enervam-se com facilidade. Então, eliminação da atividade do sistema imunitário. Degradação muscular mais acelerada. Metabolismo mais lento e aumento do cortisol, que é a hormona do stress. Então, não é uma coisa boa deixar os hidratos de carbono. Há que tomá-los, sim, com peso contido, naturalmente. Agora, outra coisa que é importante ter em conta que é o índice glicémio dos alimentos. Então, o que é o índice glicémio? Diz assim, é o poder que o alimento ou refeição tem para elevar a concentração de glucose sanguínea após a sua ingestão. Então, desde que eu como até que a concentração fica no sangue do açúcar, então tem uma determinada velocidade e tem uma determinada capacidade de elevação de glucose. Então, se eu tenho um índice glicémico alto, ou seja, consigo concentrar rapidamente o açúcar no sangue, então é um índice glicémico maior que 70. Moderado, 55 a 70 e baixo, 55. Então, por norma, devemos sempre utilizar alimentos que tenham um índice glicémico baixo, ou refeições, naturalmente. Os hidratos de carbono com elevado índice glicémico, não é? Já sabemos certo, ou 70 ou mais, são os que levam os nossos níveis de glucose a subir durante mais tempo. Então, é muito importante ter atenção a isto porque pode causar danos a órgãos vitais. E fazer isto uma vez ou outra, tudo bem. Não é por aí. Agora, constantemente, óbvio que vai haver degradação celular e os nossos órgãos vão ficar comprometidos. Então é muito importante procurar sempre alimentos que tenham o índice glicémico baixo. Óbvio que se eu vou fazer um sprint, se eu vou fazer uma corrida rápida, se eu vou fazer um treino com muito esforço, eu preciso de hidratos de carbono de índice glicémico rápido. Mas depende sempre da situação. Para isso é que servem os treinadores de bem-estar e também com o auxílio de um treinador, um PT e por aí adiante. Agora, o que é que acontece quando eu tomo algo com um índice glicémico alto? Tenho uma elevação de açúcar no sangue, depois tenho produção de insulina, vai pegar no açúcar, vai pegar dentro das células e tenho uma quebra. Então, no espaço de 2 horas já não tenho quase açúcar nenhum no sangue. Quando eu tenho um índice glicémico baixo, o que acontece é que vou ter açúcar disponível durante mais tempo e vou manter a minha saciedade, a minha fome durante mais tempo e vou também ter açúcar disponível para ser utilizado e dar-me energia durante mais tempo. Então, devo sempre preferir alimentos com hidratos de carbono complexos, não é? Ou então índice glicémico baixo. Por exemplo, pegando aqui nesta refeição do lado esquerdo, a nossa Fórmula 1, tem um índice glicémico de 24. É engraçado que às vezes as pessoas dizem o batido da Herbalife é muito doce. Ok, tudo bem, o batido e as barras são muito doces, não há dúvida nenhuma. Mas o que é certo é que depende do gosto e tem um índice glicémico muito baixo, o que é maravilhoso, o que é espetacular. Enquanto que uma refeição comum, que às vezes as pessoas tomam ao pequeno almoço, tem um índice glicémico, como nós vemos aqui na imagem, de 119. Não é? Então é uma barbaridade. Então, isto sim é um índice glicémico alto. Agora, qual é o consumo de açúcar que as pessoas fazem por ano? Um carrinho daqueles de mão, não é? Então é muito açúcar. Então é uma quantidade enorme de açúcar que as pessoas comem diariamente. E quando somamos tudo ao longo da vida, claro que os nossos ossos têm que estar fracos, o nosso sistema imunitário tem que estar fraco, temos que ter uma série de doenças e problemas de saúde. Porque o açúcar é o grande flagelo da nossa sociedade, da nossa atualidade. Então cada vez mais é muito importante ter em conta. A fibra está na parte exterior, na parede celular dos vegetais e serve para fazer uma boa manutenção do nosso intestino. Então, se eu comer, é muito importante comer os dois tipos de fruta, solúvel em água e não solúvel em água. Aquela que é solúvel em água vai absorver a água, vai formar um gel e vai manter o intestino hidratado. Aquela que não é solúvel em água vai funcionar como um escovilhão, agentes de limpeza da parede interna do intestino. Todos nós conhecemos a dobrada, não é? Que é o intestino da vaca, e o nosso intestino é muito parecido, cheio daquelas preguinhas. E temos a tendência de acumular uma série de toxinas naquelas preguinhas, e então os níveis de absorção intestinal diminuem substancialmente. Então é muito importante comer fibra,
para ir limpando tudo isso. Então, solúvel em água para manter um bom trânsito intestinal e não solúvel em água, que é para ir fazendo uma boa limpeza. Então, o que é que tem fibra? Parte vegetal dos alimentos. Na Herbalife, como nós sabemos que por vezes nós não conseguimos comer os vegetais que gostaríamos, então a Herbalife tem 2 produtos de excelência. Cada dose daqui do bebida de aveia, maçã e fibra, tem 5 gramas de fibra, tem 15 calorias, muito pouco. Podemos juntar a qualquer comida, no nosso batido, por exemplo. E tem inulina, que é um pré-biótico que vai alimentar as bactérias boas do intestino, que são chamados probióticos. Uma fórmula muito idêntica, mas com menos fibra, tem os nossos comprimidos de fibra e erva, então faz precisamente a mesma manutenção. Vai fazendo uma boa limpeza do intestino, vai mantendo o intestino hidratado com a ingestão de água, naturalmente. E ambos têm fibra solúvel em água e não solúvel em água. Muito importante dar água ao nosso corpo, já que estamos a falar nela. Não há forma de ter saúde sem dar água. A quantidade de água, já falei sobre ela. 1 litro de água, 25 kg de peso no caso das senhoras e 30 kg no caso dos homens. Então, a água é fundamental. É claro que devemos sempre procurar bebidas que não sejam adoçadas artificialmente. Devemos sempre consumir alimentos o mais saudáveis possível. E o mais integrais possível. Não é? Sem serem coisas muito processadas. Então, se forem com algum processamento, que sejam de alta qualidade e muito controladas, muito bem controladas. Então, devemos sempre procurar alimentos com água e beber água, naturalmente. Que agora não está a andar, que engraçado. Seguinte, já está. Então, para nos ajudar a beber água, existe o nosso concentrado herbal de aloé, que todos nós sabemos que o aloé tem características cicatrizantes. O aloé é uma planta utilizada há mais de 5.000 anos. A Cleópatra usava o aloé e há uma série de relatos giríssimos. Então o que acontece é que o aloé tem características suavizantes e cicatrizantes do aparelho digestivo. É riquíssimo em minerais, o aloé, então ajuda a remineralizar os tecidos. Por outro lado, este nosso aloé tem alfalfa, que é remineralizante também, e tem camomila, e a camomila sabemos que tem propriedades suavizantes. Então quando nós tomamos este aloé, ainda por cima tem sabor a citrinos e a manga, que é o que eu estou a beber neste momento, por exemplo, um aloé, e então faz com que o nosso corpo por dentro também tenha usufrua dessas características, seja suavizante e cicatrizante do aparelho digestivo. É muito giro quem tem úlceras, gastrites, este tipo de coisas, tem uma ação muito interessante aqui com a ajuda do aloé. A nossa bebida instantânea de extrato de chá e plantas aromáticas, essencialmente é feita com várias características da planta do chá verde. Atenção que há pessoas que não podem tomar chá verde, mas podem tomar esta bebida, porque é feita só com algumas características da planta do chá verde. Porque é feito com plantas termogénicas, faz aumentar o calor do corpo. O nosso corpo, para funcionar, precisa de calor. O ser humano é assim que funciona. Se nós queremos diluir gordura fora do corpo, tem que ser com água quente, por exemplo, não é? E um bom detergente. E cá por dentro é igual. Temos com um calorzinho, é que faz queimar gorduras que estão ali acumuladas há mais tempo. Além disso, tem 4 sabores diferentes: pêssego, framboesa, limão e o clássico, que é ligeiramente limonado. Então ajuda-nos a desintoxicar e purificar o corpo a termos gerais. Então tem uma ação assim muito gira. Então proponho a todas as pessoas começar o dia com uma bebida de aloé, depois de seguida a nossa bebida instantânea de extrato de chá e plantas aromáticas, então depois de seguida o nosso batido. Então isto compõe o pequeno dia, é assim espetacular. Vitaminas e minerais estão em todos os alimentos. Todos os alimentos têm vitaminas e minerais. Então, de origem animal e vegetais, e pronto, devemos procurar sempre as mais saudáveis possível. Sempre que não conseguimos fazer um prato saudável e equilibrado, colocar verduras, as verduras têm muitas vitaminas e minerais, os vegetais em si têm muitas vitaminas e minerais, mas os animais também, atenção. Então, quando nós não conseguimos ter uma refeição assim mais equilibrada, e também porque sabemos que os nossos alimentos são pobres em nutrientes, não é? Hoje em dia, se pegamos numa pata de frango e abanamos, salta carne por todo lado, não é? A consistência já não é a mesma coisa. Os frangos lá da quinta do meu sogro são bem mais interessantes. Então temos aqui o nosso multivitamínico, podemos tomar um comprimido 3 vezes ao dia, não corremos o risco de sobredosagem e podemos tomar todos os dias o resto da vida, se assim entendemos. O Dr. Louis Gnarro, que é um prémio Nobel da Medicina, trabalha para a Herbalife, é um cientista de renome a nível internacional, então temos o privilégio
ele ter feito um produto que é o Nightworks, que é para trabalhar à noite, não é? O trabalho noturno. O que acontece é que este produto é feito com várias características, nomeadamente com citrulina e arginina, e devido à descoberta que o levou a ganhar o Prémio Nobel da Medicina, ele utilizou essa descoberta deste produto. Então é maravilhoso porque vai fazer com que o nosso corpo tenha um equilíbrio muito mais interessante a nível do sistema cardiovascular e vai fazer com que o nosso corpo produza a quantidade de óxido nítrico que o corpo precisa. É muito importante ser tomado à noite, porque esta produção de óxido nítrico faz com que haja uma vasodilatação natural do corpo, um relaxamento dos vasos sanguíneos, então não há uma compressão, não há uma vasoconstrição, como é costume, quando as pessoas dormem as primeiras horas, existe uma vasoconstrição, então há muito menos probabilidade das pessoas terem infarto do miocárdio nas primeiras horas. E isto é o que acontece comumente. As pessoas costumam ter a maior parte dos infartos do miocárdio nas primeiras horas de sono. Pronto. Então, se queremos acordar no dia a seguir, com mais probabilidade, então o Nightworks é uma boa ideia. O Thermocomplete, o Cell Activator e o Amarelo. O Thermocomplete é conhecido como o nosso ginásio de bolso. Faz queimar umas calorias, ativa um bocadinho mais o metabolismo. Então, quem deseja perder peso é uma boa ajuda, por exemplo. O nosso Cell Activator é rico em vitaminas do complexo B. Uma informação do Dr. David Heber, que se as pessoas, em vez de tomar um comprimido 3 vezes ao dia, por exemplo, das vitaminas do complexo B, que no caso do Cell Activator, se tomarem 3 vezes ao dia, pode ter um efeito semelhante ao efeito da creatina. O pessoal quer ganhar em massa muscular e ter uma boa recuperação muscular, uma recuperação após treino, por exemplo, então o Cell Activator pode ter essa função. É uma questão de experimentar. E não se corre riscos, não é? Porque sobredosagem, todos os rótulos são de acordo com a sobredosagem, de acordo com a lei da sobredosagem. A única coisa que há a fazer é beber mais água e tudo o que seja mais o corpo deita fora. Quando as pessoas têm fome logo uma hora depois do almoço ou depois do jantar, regra geral, ou comer um pouco, não é? Tem essa componente, comer um pouco a proteína, por exemplo, ou o seu metabolismo do açúcar tem de ser feito de uma forma muito rápida. Aqui o nosso amarelo tem Garcinia cambogia, que faz com que o açúcar não se transforme tão rapidamente em gordura, e tem crómio, que faz com que a assimilação do açúcar seja um pouco mais lenta. Então pronto, as pessoas mantêm os nutrientes disponíveis durante mais tempo, logo o cérebro não tem lá a sensação de fome. As pessoas mantêm-se saciadas durante mais tempo, não é? O Extracal é um suplemento de cálcio. O cálcio, como sabemos, é assim uma meia vai com todas, não é? Nós vemos cálcio nas artérias, a ajudar a criar as placas de ateroma. Nós vemos cálcio nos rins, a criar pedra no rim. Vemos cálcio a criar bicos de papagaio. Vemos cálcio na vesícula. Então o cálcio é assim um nutriente um bocado tonto. Então é muito importante, quando nós tomamos cálcio, levá-lo juntamente com bons amigos que o ajudam a fixar nos sítios que são precisos. Nas cartilagens, nas unhas, nos ossos, nos músculos, para que haja contração muscular. Então tem que haver o magnésio, a vitamina D, o flúor, o zinco, o cobre e por aí adiante. O Rosegard é um outro produto que nos ajuda a fortalecer o sistema imunitário. Então tem curcuma, estrágalo e rosmaninho, são plantas com características para ajudar a diminuir o stress oxidativo. Então o nosso sistema imunitário tem tendência a comportar-se de uma forma bem mais interessante. Os ácidos gordos, então, são aquelas gorduras que nós devemos procurar, essencialmente aquelas gorduras ômega 3, cada vez são mais conhecidas e famosas. Muito bem. Agora temos é que ver qual é a fonte do ômega 3. Óbvio que a melhor fonte de todas é o peixe, mas de preferência peixes que vivam pouco tempo, não peixes que vivam muitos anos, porque senão têm muitos metais pesados, e também que não sejam peixes de viveiros, porque aí são pobres em ômega 3 e ricos em toxinas que não nos interessam nada. Então, muito importante procurar o ômega 3. Também há vegetais que têm ômega 3, embora não sejam tão biodisponíveis pelo ser humano. O ômega 3 é de mais dificuldade, mais dificilmente para o ser humano através dos vegetais, mas também a linhaça e as sementes em si, em termos gerais. Temos o nosso Herbalife Line Max. Este Herbalife Line já foi otimizado, agora temos uma outra embalagem, que é o Herbalife Line Max, é recente. E muito mais barato do que antes, o que é espetacular, é maravilhoso. E conseguimos realmente melhorar a nossa acuidade visual, conseguimos melhorar o nosso desempenho cerebral e fazer uma boa manutenção do... É uma alegação que podemos dizer e utilizar
Então é fundamental para que o nosso sistema, o nosso corpo funcione em termos gerais. Se queremos baixar o triglicéridos, então tomamos 4 cápsulas por dia. E se queremos regular a função, se queremos regular a tensão arterial, então tomamos 5 cápsulas por dia. Então, o Herbalife Line Max, não este, o Herbalife Line Max é realmente popular e já tem estudos científicos comprovados em que este produto funciona. Então, eu escuso estar a dar ao meu corpo, que eu já sei que me faz mal, posso utilizar um produto natural que vai aumentar a qualidade a vários níveis, não é? Porque o ômega 3 encontra-se muito nas articulações, como tal, melhora a viscoelasticidade articular. Então, pronto, é um produto de altíssima qualidade que me ajuda a regular uma série de funções do meu corpo. E é uma mais-valia muito grande, claro. Uma série de problemas a nível cardiovascular. Hoje em dia, morrem cerca de 5 pessoas por hora com problemas cardiovasculares. AVCs, infartos do miocárdio e por aí adiante. Então, o que mais mata pessoas no mundo inteiro são os problemas cardiovasculares. Na Europa, existem 9 AVCs por hora. Perdão, em Portugal, 9 AVCs por hora. É claro que algumas pessoas não vêm com AVC, mas ficam realmente debilitadas. Então é muito importante nós termos em conta aquilo que faz as placas de ateroma. Uma das coisas é o colesterol, por exemplo. Então hoje em dia, em vez de tomar um medicamento para o colesterol, temos a opção de tomar o nosso Beta-Hart. Já tem estudos clínicos, é rica em beta-glucanos e não tem contraindicações, além de me dar a proteína, além de me dar a fibra que eu preciso para me ajudar a fazer aquela manutenção do intestino, como falámos, também ajuda na eliminação de colesterol mau e na produção de colesterol bom. E também tem alguma proteína. Então é um produto de excelência, o nosso Beta-Hart. As pessoas não precisam mesmo mais de tomar um medicamento para baixar o colesterol. O nosso Beta-Hart resolve o problema. E sem os efeitos secundários e negativos que geralmente os produtos ricos em estatina têm. Né? Depois temos aqui o nosso Guaraná e o nosso Lift Off, são produtos que nos aumentam a energia em termos gerais. O Guaraná aumenta a vitalidade em termos gerais, dá mais energia. Tem ali uma ação ali a nível das glândulas suprarrenais, ali na produção de serotonina, que é a hormona do humor, então as pessoas andam mais bem dispostas quando tomam o Guaraná. É muito utilizado no Brasil, desde os pequeninos até as pessoas mais velhas. Então o Guaraná é assim um produto de excelência. O Lift Off é rico em vitaminas do complexo B. Já falámos da importância de vitaminas do complexo B, ali no Cell Activator, por exemplo. É rico em vitamina C, que sabemos que ajuda a diminuir o stress oxidativo. E por outro lado tem alguma cafeína, uma cafeína diferente de café, naturalmente, que nos dá um pouco mais de energia. É seguramente um dos produtos que eu mais gosto na Herbalife. É uma pastilha refrescente que nós colocamos na água e nos dá um pouco mais de vitalidade. Por exemplo, é uma boa ideia para fazer uma noitada. Se nós dormimos pouco e vamos conduzir no dia a seguir, é muito importante para mantermos alerta e fazer uma boa condução. Olha, informação nutricional dos rótulos. Vamos passar agora aqui a nutrição desportiva. Muito importante sabermos a informação nutricional dos rótulos. Qualquer membro da Herbalife está apto para explicar a informação nutricional dos rótulos e saber o que é que devemos procurar num rótulo e o que é que não devemos procurar. Nutrição desportiva. Então temos uma bebida que é uma bebida hipotónica. É uma bebida feita tendo como cobaia o nosso Cristiano Ronaldo. Então é uma bebida de altíssima qualidade. Nós não fazemos testes em animais, fazemos em atletas de alta competição. Então é uma bebida realmente espetacular, com 100 calorias, com 25 gramas de hidratos de carbono, e é realmente uma bebida de excelência. Não é uma bebida com excesso de açúcar, como algumas pessoas podem pensar. Por exemplo, 18 gramas de açúcar é o semelhante a uma banana, como temos ali. E é muito interessante que é uma bebida que nos ajuda-nos a diminuir a fadiga muscular, a quantidade de queimbras, ajuda-nos a ter maior performance, maior atenção durante o treino. Então é uma bebida que nós vamos utilizar quando treinamos de uma forma um pouco mais intensa. Neste momento, a Herbalife é um parceiro nutricional com mais de 200 atletas, equipas e eventos esportivos. Então é seguramente a empresa que mais patrocina atletas a nível mundial em termos nutricionais, atletas de topo, não é? Atletas de elite. As pessoas têm mais, cada vez dão mais importância aos cuidados da pele. Então nós devemos nutrir o corpo por dentro, óbvio que sim. E depois, em vez de mascarar a pele com creminhos que às vezes tapam algumas coisas, algumas possíveis imperfeições, não há ninguém que tenha imperfeições, todas as pessoas são perfeitas, na minha opinião. Então, mas temos sempre uns creminhos de pele. Em vez de dar alguma coisa que tape,
mais vale dar alguma coisa que nutra, que dê os nutrientes que a pele precisa. Então e esta é uma gama feita para homens, porque tem os números, não é? Os homens, nós sabemos que são assim um bocado nabos nestas coisas, então tem de 1 até o 5. É óbvio que as senhoras também podem utilizar, naturalmente. São produtos de altíssima qualidade, tem vitamina B3, que é assim uma vitamina espetacular no que diz respeito à regeneração celular a nível da pele. Depois tem aqui uma outra gama, que é o shampoo, o amaciador, o gel de banho, o gel de aloe, que é aquele gel que colocamos nas descontinuidades da pele, que é assim espetacular. E depois o nosso creme de mãos e corpo e o sabonete. Toda esta gama não tem sulfatos nem parabenos, é excelente, tem um cheirinho maravilhoso. Quando nós tomamos banho com este shampoo e depois abrimos a porta da casa, vem ficar assim um cheirinho pela casa toda, é espetacular. Então, pronto, vale a pena usar. Às vezes andamos à procura de um shampoo sem sulfatos nem parabenos. Às vezes as crianças têm shampoos para crianças com sulfatos e parabenos, que é assim uma coisa ridícula, né? Mas é verdade. E quando tem este que é assim maravilhoso, então é uma questão de experimentar. E são assim espetaculares. Depois aqui há uma informação sobre o produto muito importante. Muitas pessoas sentem-se com um maior bem-estar depois de utilizar os produtos Herbalife. Contudo, as suas experiências são pessoais e não há garantia que obtenham resultados iguais ou similares. As referências a controle de peso associados ao programa de controle de peso da Herbalife incluem, entre outros aspectos, uma dieta equilibrada, alimentar equilibrada, exercício físico regular, ingestão adequada de líquidos, suplementação nutricional, quando necessária, e descanso apropriado. Claro que os produtos Herbalife não se destinam a diagnosticar, tratar, prevenir ou curar quaisquer doenças ou problemas de saúde. Claro que sim, mas é óbvio que um corpo bem nutrido desmoraliza as doenças. Se nós somos aquilo que comemos, há que dar de uma forma equilibrada aquilo que o corpo precisa. Com a Herbalife podemos dar uma ajuda, mas claro que sim, temos que ter uma refeição, uma alimentação sempre o mais saudável e equilibrada possível, mas como sabemos que os alimentos são pobres em nutrientes, vamos utilizar produtos de alta qualidade para dar aquilo que realmente o corpo precisa. Espero que tenham gostado aqui desta palestra, fica aqui alguns resultados, algumas pessoas estão a utilizar a nutrição da Herbalife e sujeitam a um desafio de 90 dias para melhorar a sua performance em termos gerais. E então, muitos parabéns a quem já teve estes resultados incríveis. Eu próprio tomo os produtos há 7 anos, vai fazer 8 anos agora em março, e é o meu pequeno almoço desde essa altura, a minha mulher, os meus filhos, e realmente temos todos os resultados maravilhosos, mais energia, mais vitalidade. Eu hoje consigo fazer coisas que há 7 anos não conseguia fazer, há 8 anos não conseguia fazer. Realmente sou fã, sou herbalítico da cabeça aos pés. Adoro a nutrição, adoro os produtos e adoro-vos a vocês todos. Muito obrigado pela vossa atenção, um beijinho no coração, muita luz e muito amor para todos vós. Alguma dúvida?